Então, maravilhoso começo de manhã ainda, né? Madrugada para cada um. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. Que nesta manhã você tenha um encontro com Cristo. Esse capítulo ele é grande, mas é um capítulo maravilhoso. Às vezes a gente está, né, lendo um livro, né, como esse Patriarcas e Profetas, vai falar só da antiguidade, do começo, mas são coisas concernentes aos nossos últimos dias. Se você não leu esse capítulo ainda, o capítulo 7 do Patriarcas e Profetas, eu digo a você, leia, né? Leia, porque é algo impressionante e fala direto a nossa salvação nos últimos dias. Vamos abrir no capítulo 7, né? Tá bem? De Gênesis, né? Capítulo 7, Patriarcas e Profetas, capítulo 7 de Gênesis, né? Capítulo 7 de Gênesis, nós vamos ler apenas o versículo 1, vai nos dizer assim, ó, disse o Senhor a Noé, entra na arca, né, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha o que Deus falou para Noé, né? Reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Você já se perguntou se você está sendo justo diante de Deus no meio dessa geração? Se Deus tem visto algo diferente em você? Será que Deus tem visto algo diferente em mim no meio desta geração, deste mundo corrompido? Será que nós estamos fazendo a diferença? Mas aqui no capítulo 7, falando do dilúvio, patriarcas e profetas, a nossa querida irmã White começa a nos dizer assim: nos dias de Noé, uma dupla maldição ela repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de quem? De Adão e do homicídio cometido por Caim. Então havia uma dupla maldição. Mas ela também diz que isso, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. Existiam ainda indícios evidentes ali da decadência, claro, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. Quer dizer, tinha as marcas de Deus. As marcas da criação de Deus ainda estavam ali latentes. O poder criador de Deus ainda se percebia. Então, os frutos da terra eram de grande variedade, quase sem limites. As aves sobrepujavam ali em tamanho, beleza e proporção perfeita e qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo e veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra. Olha como é a consistência de uma árvore, né? Então, quase tão durável como esta. Então, ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância. Então, realmente, ainda era, ali antes do dilúvio, ali uma coisa espetacular. A natureza, aquilo que Deus criou. Então, a raça humana conservava ainda muito do seu primitivo vigor. Então, apenas ali, poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore ali que devia prolongar a vida e a existência do homem ainda se media por séculos, né? Olha os indicativos que nós temos aí. Há pouco tempo havia se passado. Então, haviam ali muitos gigantes, homens de grande estatura e força, ali afamados por sua sabedoria, hábeis ao ali imaginar as mais artificiosas maravilhas e maravilhosas obras. Então, sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Então, os homens tinham uma capacidade impressionante mental, físico, um porte, né, exuberante, mas com muita força. Então, ao contrário do que se pensa hoje da ciência, os homens hoje estão num nível espetacular de conhecimento, de sabedoria, de intelecto, é totalmente ao contrário.
Os homens dessa época eram mentalmente totalmente diferentes do que nós somos hoje. Uma capacidade de armazenamento memorial totalmente diferente. Não era à toa que passava-se de geração para geração os ensinos de forma verbal. E hoje, nós, dentro de 15 minutos, já esquecemos muita coisa. Né? Então, é muito diferente. Esses homens eram homens hábeis, homens habilidosos, com inteligência, uma sabedoria extraordinária. Há pouco tempo, né, Adão e Eva tinham saído ali, há séculos apenas tinham saído ali das mãos do Criador. Então, pouco tinham ali se degradado. Mas Deus, ele outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez ali do doador. Então, é impressionante como o que aconteceu aqui com os antediluvianos foi a mesma coisa que aconteceu com Satanás no céu. Se nós formos a Isaías 14, nós vamos ver que Satanás, ele quis ser semelhante a Deus. Ele olhou para os seus atributos, porque tinha um grande resplendor, como diz Ezequiel 28, 3-17, era um anjo de luz, formoso, cheio de poder. Ele passou a olhar para os seus atributos e passou a adorar a si mesmo, querendo ser o próprio Deus. Então, diferentemente, não é o ser humano, nesse ponto aqui. Até nos dias de hoje, claro, como foram os antediluvianos. Cheios de atributos, cheios de habilidades, um intelecto impressionante, uma capacidade de raciocinar muito rápida, uma capacidade de armazenar muitas informações. Eles olharam para si, para os seus hábitos, os seus dons e passaram ali a adorar a si mesmo e as obras de suas mãos. Então, eles empregaram o ouro, a prata, as pedras preciosas e as madeiras ali finas na construção de habitações para si e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas com a mais destra mão de obra. Não havia hoje uma mão de obra como aquela, mas eles colocaram tudo ali em objetos. Eles procuravam tão somente satisfazer o desejo de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Alguma diferença no dia de hoje? Não desejando conservar ali a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das próprias mãos e ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. E aqui temos uma explícita idolatria. Olha o que acontece com o homem quando ele coloca os olhos em si. Quando ele tira os olhos do Criador e ele coloca os olhos em si, passa a adorar as obras das mãos de Deus, passa a adorar os seus atributos, passa a adorar a si mesmo e aquilo que faz com as próprias mãos. Aqui os antediluvianos tiraram os olhos de Deus e passaram a ser idólatras, adorando a natureza no qual Deus criador, que é o Criador, no qual Deus criou, e passando a adorar as obras de suas mãos, passaram também a fazer deuses, ídolos para si. A estes bosques ligavam-se belos jardins, sobrepondo-se às suas longas e serpenteadas ruas, árvores frutíferas de todos os tipos, sendo essas ali alameadas, adornadas com estátuas e dotadas de todas as coisas que poderiam ali deleitar os sentidos ou servir aos desejos pecaminosos do povo e assim induzi-los a participar do culto idólatra. Olha o que eles fizeram nos bosques ali
Se nós fizéssemos hoje, nós ficávamos maravilhados, né? Eu sempre andava o Pacuti, e ao andar no Pacuti, trabalhar, nós andávamos na zona rural, e tinha um momento em que a gente passava por um bosque, era muito lindo, as árvores fechando de uma rua para outra, e eu sempre olhava assim e via aquela maravilha, e disse, rapaz, que bosque lindo! Mas nos antediluvianos, na época dos antediluvianos, ao passar por esses bosques, eles tinham feito estátuas, eles tinham feito seus deuses, para que o povo passasse e não mais olhasse para as obras das mãos de Deus, mas vissem as estátuas e assim fomentassem a sua idolatria. E assim eles ensinavam o povo a ser mais idólatras ainda. Em vez de olharem e apreciarem as obras das mãos de Deus, as naturezas, não. Ao passar pelos bosques, as árvores frondosas e lindas, não. Eles apreciavam as estátuas que ali estavam, e ele ensinava e induzia os povos a serem idólatras e a esquecerem do Criador e adorarem as obras de suas mãos. O salmista descreve o efeito que sobre o adorador de ídolos é produzido por tal culto. Diz ele, tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115, 8, se você ler os versos 4 a 8, o Salmo 115 vai dizer, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheiram, mão, mas não apalpam, tornam-se semelhantes a eles, né, os que assim os adoram. Então, assim estavam os antediluvianos, olhando para si, olhando para suas obras e adorando a criatura, as obras de suas mãos, em vez do próprio Criador. Será que algo semelhante nos dias atuais? Será que nos dias atuais não tem idolatria? Será que no nosso meio não há idolatria? Satanás é ardiloso. Ele é o arqui-enganador. Apocalipse 12 diz que é o sedutor de todo mundo. Será que eu não fiz de um ídolo o meu celular? Será que eu não fiz de um ídolo uma novela, um filme, uma série? Será que o meu ídolo são redes sociais? É o Facebook? É o WhatsApp? São jogos? São desenhos? Será que o meu ídolo é uma comida que eu não consigo largar? Será que o meu ídolo é o dinheiro? É o status? É a minha posição social? É o meu emprego? Ou é a minha universidade? Os ídolos hoje usados por Satanás são de variadas e inúmeras formas. Nós temos que pedir a Deus que nos afaste de tudo aquilo que tira a nossa atenção a Deus e a nossa adoração, o nosso foco para com Deus. Temos que ter temperança em todas as coisas e muito cuidado para não cairmos na armadilha de Satanás. Esses homens eram completamente inteligentes, sábios, mas o que os levou a cair neste perigo tão grande que assola a humanidade desde o começo dos tempos, a idolatria? O que os levou a ser idólatras? É o que nós devemos nos perguntar. O que pode nos levar a ser idólatras? É quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para nós mesmos, para as coisas que nós temos, olhamos para os objetos de nossas mãos e muitas vezes pensamos que fomos com o nosso suor, que adquirimos, com o nosso trabalho, com a nossa força, esquecemos de dar honra a Deus. Temos que fazer uma autoanálise todos os dias. O que nos afasta de Deus? Para que nós possamos retirar de nossas vidas. Se o que te afasta de Deus é as redes sociais, arranque o olho. Se o que te afasta de Deus é o dinheiro, arranque sua mão. Se o que afasta-te de Deus é o contemplar as coisas que não podem,
e é proibida pela palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus nos diz. Porque assim nós seremos resguardados de adorarmos aquilo que não tem o devido valor. Eles corromperam-se consequentemente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Todo o pensamento do ser humano era o quê? Maldade. Ele virou idólatra, se corrompeu. Então, tudo agora, para o ser humano que era muito hábil e inteligente, tudo agora era motivo para adoração. Adoração falsa e fajuta. Já surgiram vários deuses. O homem adorava a si mesmo, adorava a obra de suas mãos, adorava o sol, a lua, as estrelas, adorava a natureza. O homem colocou outra coisa no lugar de Deus e o seu pensamento era continuamente mal. A imaginação do homem era mal. Tudo que ele fazia era para propagar a maldade. Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra de vida, mas a sua lei era transgredida e todos os pecados imagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca e ousada. A justiça pisada no pé e os clamores dos opressores chegavam até o céu. Quando a justiça de Deus é pisada, ou na norma moral que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas é pisada, todo ser humano se degrada moralmente. Quando não há justiça, que é a justiça contida na lei de Deus, os preceitos divinos, quando não temos um padrão para que possamos estabelecer a nossa vida, toda a sociedade, toda pessoa se corrompe e se degrada. Se não tivermos os preceitos divinos como norma moral para a nossa vida, nós nos corromperemos. Olha o que diz que vem logo a seguida, quando nós não analisamos as nossas falhas, os nossos pecados, quando não nos arrependemos, quando não colocamos a lei de Deus como espelho na nossa vida, os pecados vão aumentando, nós vamos nos degradando moralmente e acabamos num poço de degradações onde cada vez aumenta mais e mais. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem e tal respeito. Então o homem começou a poligamia, começou a ter várias esposas, como nunca foi da vontade de Deus, porque caiu moralmente, não tem mais afeição a nada que é divina, não respeita os preceitos divinos e não dá honra devida ao Criador, nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Olha, isso antes do dilúvio. Será que está muito diferente hoje? Eles não respeitavam o matrimônio, nem a propriedade privada, o que acontecia. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as pessoas do seu próximo, tomava-as pela força. E os homens exultavam com suas ações de violência. Quer dizer, os homens tomavam as mulheres uns dos outros, tomavam as propriedades, matavam uns aos outros. E eles faziam festa por isso, exultavam, achavam maravilhoso, lindo, eu sou poderoso, eu sou o maior. E o mundo está caminhando para isso. O mundo está caminhando a pior do que este momento. Você acha que não? Você acha que está tudo bem? Você acha que tudo está uma maravilha? Que isso aqui é só história, um faz de conta? É como a história da Alice do País das Maravilhas? Isso é história humana.
Isso é a história da degradação humana. Isso é a realidade que acontece com o ser humano quando esquece do Criador. Isso é a realidade do ser humano quando ele coloca o seu ego na frente e esquece do Todo-Poderoso. Deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana como espantosa indiferença. Você sabe o que alguns lutadores fazem? Lutadores de vale tudo, para ficarem mais brutais, mais fortes, sabe o quê? Eles comem carne quase crua, bem mal passada. Foi feito um dado e mostrado. E assim eles fazem, para ficarem mais brutais. Será que há alguma semelhança com o que está descrito pela irmã White? Claro que não. Eles deleitavam-se na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os o quê? Ainda mais sanguinolentos. Até que vieram a considerar a vida humana como uma espantosa indiferença. Tanto fazia como não, matar, isso não era nada. Mas você conseguiu entender como o ser humano se degrada? Como fica mais brutal? O mundo estava em sua infância ainda, tinha começado. Todavia, a iniquidade se tornara tão aprofundada e esparsa que Deus não mais o podia suportar. E ele disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis 6, versículo 7. Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça humana. E ele disse que seu espírito só atuaria durante 120 anos do homem, porque Deus não suportava mais as maldades que eram tamanhas. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Homens de fé, homens de Deus, numa geração corrupta. Eles não se continham, eles pregavam a verdade, chamavam o povo ao arrependimento. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Deus não suportava mais e falou a Noé que a terra seria destruída. Enquanto construía a arca, ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento, pelo arrependimento e reforma da vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Será que há alguma semelhança com os nossos dias? Será que estamos prestes a entrar numa arca? Será que tem uma arca para nós entrarmos? Será que o mundo está prestes a entrar num dilúvio de fogo? Nós recebemos uma mensagem especial. Essa mensagem é de pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas, agora em especial a terceira mensagem. Esse povo é um povo a ser chamado diferente. Nós temos a missão que Noé teve numa geração pervertida, onde os morais estão se degradando, onde o ser humano não tem mais valor, onde a vida não tem mais sentido para muitos. Nós somos chamados a dar um grito de salvação e um chamado ao arrependimento a essa geração corrompida, essa geração que cada vez mais diz professar conhecer Deus e amá-lo, mas os seus atos o negam. Em determinado momento do texto vai dizer que muitos não eram como os demais antediluvianos, mas
se deixaram levar pelos demais, pela geração corrupta e má. E eles, quando foram ver, eles já estavam praticando as mesmas coisas. E isso é triste. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio, e Matusalém a seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé e ajudaram na construção da arca. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e as instruções explícitas em relação à construção em todos os parâmetros. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade assim aos mandamentos de Deus. Deus deu as dimensões perfeitas dos mandamentos, onde nós podemos ir e não podemos ir. Jamais a mente humana poderia fazer uma obra tão maravilhosa como os mandamentos de Deus. Fora Deus que fizera a planta da mesma, e Noé o construtor-chefe. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água, mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com uma casa. Tudo que o homem podia fazer, se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia, por si, ter resistido à tempestade que deveria sobrevir à terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Então, também não foi só a água. Deus preservou a arca com seus filhos dentro. Deus preservou a arca com os animais. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é seguida à fé. Hebreus 11, versículo 7. Enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. E nossas obras falam de nós mesmos. Nossas obras testificam da nossa justiça em Deus. As nossas obras são dignas de arrependimento. Os nossos frutos são frutos bons. Estão aparecendo fruto em nossas vidas. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de que crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Estamos empregando os nossos recursos na obra de Deus, estamos nos empenhando em pregar o evangelho, estamos sendo realmente portadores das boas novas, estamos levando muitos ao arrependimento. Será que cada passo nosso está sendo visto como uma pregação da palavra de Deus? Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos haviam para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito, resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Isso aqui é o povo de Deus hoje, que recebe a luz, mas não guarda no coração, não pratica. E sabe o que acontece? Acontece como aconteceu com os antediluvianos. Vão ser os piores. Vão se juntar aos zombadores, aos escarnecedores. Como diz no Salmo 1, para não entrarmos na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores não são gentios. Ali não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Os escarnecedores são os que conhecem, mas não praticam. São os que conhecem, mas nunca se firmaram na verdade. E logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz
mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Cuidado, cuidado, querido irmão, para não estar resistindo à luz divina, aos reclames do céu. Os homens daquela geração, eles não eram todos, na mais ampla acepção do termo, idólatras. Muitos professavam ser adoradores de Deus. Eles pretendiam que os seus ídolos ali fossem representações da divindade e que, por meio deles, o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. Esta classe estava entre as principais a rejeitarem a pregação de Noé. Quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, achando que vai dar certo. Não, mas Deus vai aceitar a minha adoração. Não, não é do jeito de Deus, como Caim, mas Deus vai receber. Ficamos na expectativa de que Deus vai receber uma adoração torta, cheia de falhas, contradições, com o meu desejo no meio, com a minha vontade. Ei, fazer a vontade de Deus é cortar aqui, ó, o mal na carne. É tirar um pedaço de si. É negar o eu. Generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno. E declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor e que era contrário ao caráter de Deus. Castigar a transgressão e negarem que seus juízos viessem a cair. É o que acontece, queridos irmãos, quando se nega a lei de Deus. Quando se nega os princípios divinos em nossa vida. A irmã White vai falar da temperança, da sensualidade. Quando negamos algo vindo do céu, quando não damos ouvido à temperança, ao domínio próprio, o apetite também vai se degradando e logo em seguida o que depois vem a degradação moral com a sensualidade. Sempre foi assim. Não será diferente dos últimos dias. E sabe o que vai acontecer consequentemente? A degradação do casamento. O casamento ficará banalizado. Quando se mexe em uma instituição que Deus criou, vai se mexer na outra também. Cuidado, mensageiro do Senhor, mensageira de Deus. Para que Deus não saia de nossa mente, de nosso foco. Que Deus seja o primeiro em tudo, em todas as coisas. Assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Da mesma forma. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Onde se casavam e se davam em casamento. Mas eu quero orar por você agora. Mas o que eu tenho para dizer nesses segundinhos finais é, querido irmão, que a cada dia nós possamos aumentar a nossa adoração, o nosso fervor a esse Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que o que aconteceu com os antediluvianos hoje serve para o nosso exemplo. Tudo que está escrito na palavra de Deus serve para o nosso exemplo. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado por tua palavra, que nos dá um sinal de alerta. Obrigado, Senhor, porque tudo que aconteceu com aquele povo está registrado, para que nós não entremos nos mesmos erros. Nos afaste da idolatria, nos afaste de olharmos para nós mesmos, mas nos mantém centrados, Senhor, naquele que é o Criador, naquele que tudo pode, naquele que nos remiu na cruz do Calvário e que o seu sangue nos lava de todos os nossos pecados. Pai, aqui tem homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor. Os afaste de todo o mal, Senhor. Todo e qualquer pecado que esteja nos impedindo de ir até Ti com todo o fervor, Senhor, seja afastado. Que o Senhor nos dê a luz da Tua palavra para iluminar nossa mente e os nossos corações todos os dias. Nos faz mais fervorosos na oração. Nos faz crermos ainda mais no Teu Filho amado. E nos dá, Pai, um dia repleto de vitórias na Tua santa presença e na guarda dos Teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém.